Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André, Matemática Linda. Dica rápida de hoje, matemática básica, um pouco sobre função do primeiro grau, que algumas vezes se vê um pouquinho no nono ano, mas o aprimoramento, o aprofundamento dessa partezinha é no primeiro ano do ensino médio, tá bem? E depois, dependendo do curso na faculdade, você vai precisar também. O que é uma função do primeiro grau? É uma função que tem sempre uma forma geral. Que forma geral? É uma relação entre duas grandezas, duas variáveis, ou seja, um x e um y. Então, tu tem a função de x igual a x mais b. Se nós pararmos para pensar, tudo é uma função. Por exemplo, quando eu vou numa padaria, compro alguns pães, a relação quantidade de pães e valor monetário é uma função, onde eu envolvo duas grandezas, o x e o y. Por quê? Porque nós devemos saber que f de x, uma função em x, é a mesma coisa que y. E onde isso vai te levar? Futuramente para um plano cartesiano, onde no plano cartesiano nós temos dois eixos, um horizontal, o eixo x, que também é conhecido como eixo das abscissas, e temos o eixo y, que também é conhecido como eixo das coordenadas. E toda função pode ser representada neste plano cartesiano. Posteriormente, eu terei um outro vídeo explicando o que é o plano cartesiano, como ele funciona, os seus sinais e a relação entre as grandezas que geram as coordenadas, tá bem? Mas, basicamente, a função do primeiro grau tem a forma ax mais b, e eu tenho que me preocupar com os coeficientes. Como assim coeficientes? São elementos que vão determinar o teu comportamento da função. Por exemplo, o nosso a, ele é dito de coeficiente angular. Por quê? Porque ele vai determinar uma taxa de variação entre a tua reta e o teu eixo horizontal. Então, esse a também pode ser conhecido com uma variação que é ΔY sobre ΔX. Toda vez que eu tiver uma reta, por exemplo, aqui eu tenho uma reta, tá? E ela tem um ângulo que forma com um eixo horizontal. Sempre que eu pegar e conseguir uma variação, pegar dois pontos da reta e fizer uma relação ΔY, y2 menos y1, por ΔX, variação x, x2 menos x1, na relaçãozinha entre dois pontos, eu vou ter o coeficiente angular, eu vou ter o a. Ele determina essa taxa de variação entre quem? Entre a reta e o eixo horizontal. E eu tenho o coeficiente b, que ele é o nosso coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É sempre um pontinho onde a reta irá cortar o eixo y. Tá? Então, por exemplo, nessa reta aqui, eu tenho um corte, eu tenho um ponto de encontro com y nesse momento. Como eu estou no plano cartesiano e na vertical o encontro dos eixos é o zero e para cima é positivo, para baixo é negativo, aqui eu sei que o b é maior que zero. Correto? Errado. Por quê? Porque o y está no negativo. Então, nesse caso aqui, tu sabe que o b é menor que zero. Ah, mas o que é maior que zero então? Olha essa reta. Também eu posso pensar nas grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. Vocês observam que, conforme o x vai aumentando, a reta vai aumentando também, então ela é diretamente proporcional. O que significa isso? Que o nosso coeficiente angular é positivo. Ele sim, tá? Então, a gente ainda pode ter três modelinhos. Sempre que a reta for assim subindo, o teu coeficiente angular, tu pode ter certeza que é positivo. Sempre que tu tiver uma reta na horizontal, o teu coeficiente angular vai ser nulo. E sempre que tu tiver uma reta decrescendo, o teu coeficiente angular vai ser negativo, tá? Isso é um pouquinho da função do primeiro grau. Posteriormente eu vou trazer para vocês mais detalhes, outras aplicações, exercícios resolvidos. Mas toda função do primeiro grau tem essa forma, ax mais b. E o gráfico da função do primeiro grau no plano cartesiano é sempre uma reta. Não esquece isso, tá bem? Obrigado, pessoal, pela atenção. Bons estudos. Sigo em frente. Valeu. Até a próxima.